Nós somos filhos de Deus. Tá, Júlio, mas embasado e baseado em que você fala isso pra gente? Na palavra de Deus. No amor de Deus, que através de Cristo Jesus, que foi morto pelos nossos pecados, Ele nos tornou filhos, herdeiros e co-herdeiros com Ele. Amém? E esse texto é uma carta do apóstolo Paulo. Ele escreve aos Romanos e ele fala o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se verdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem crê nisso? Quem crê que nós somos filhos de Deus? Quem crê que através de Cristo nós temos uma herança dos céus para as nossas vidas? Sabe, eu sou de uma geração, que evoluiu muito rápido. Daqui 2 domingos eu estou fazendo 30 anos. E a nossa geração, quem nasceu ali, vamos colocar dos anos 90 para frente, teve que se acostumar com a evolução das coisas, correto? Mas eu me recordo e tenho muito frio na minha mente que a gente sempre era conhecido pelo nosso pai. Sabe, nas cidades, de cidade pequena, a gente era conhecido: o Júlio, filho do seu João. Eu conheço o seu João. Então, eu tinha credibilidade por ser filho do seu João. E olha o título que o apóstolo Paulo está nos dando: nós somos filhos de Deus. Quem aqui quer ser conhecido como filho de Deus? Amém? Sabe, o apóstolo Paulo aqui fala que através do Espírito nós somos filhos de Deus. Nós temos que agir, nós temos que caminhar como filhos de Deus. Amém? Eu fiz durante essa semana, Deus ministrou muito nos meus devocionais sobre ser filho de Deus, E eu fiz a seguinte introdução: na nossa caminhada nessa vida, vamos passar por diversificadas coisas, por diversificados momentos, sejam bons ou ruins. Mas temos que entender que nessa vida nós vamos enfrentar processos, por muitas vezes vão ser doloridos, mas se tem uma certeza no meio desses processos, é a que temos um Pai que nos guarda e nos protege. Todos nós somos filhos de Deus, e Ele é um Pai zeloso, que nunca abandona seus filhos. Nós precisamos entender que somos herdeiros de Deus e que precisamos andar e agir como filhos de Deus, transparecer para o próximo o amor de Deus. Se a gente não transparecer o amor, nós não estamos no Espírito, porque é um fruto do Espírito, o amor. Nós precisamos, para transparecer que somos filhos de Deus, amar o nosso próximo, deixar o nosso amor exalar, amar as pessoas, amar a nossa família, amar o nosso casamento. Sabe, o mundo hoje nos dá uma visão distorcida das coisas. Eles querem colocar tudo ao contrário do que Deus escreveu, do que Deus fez. Mas nós não, nós somos filhos de Deus. Sabe, eu tenho características do meu pai aqui na terra. Eu sou fisicamente parecido, minha personalidade é parecida, para não dizer idêntica à dele, porque a gente vai levando as características dos nossos pais. Eu creio que para quem é pai,
Aqui, seus filhos, eles vão crescendo, olhando para você e refazendo aquilo que você tem feito. Por isso que nós temos que resplandecer o amor de Deus. Nós temos que ser filhos de Deus, para que os nossos filhos sejam como nós, filhos de Deus também. Para que os nossos filhos, eles façam o que é bom aos olhos de Deus, não o que é bom ao mundo. Então, uma geração que teve que ver muito rápido evoluir, internet e tudo. Eu nunca deixei características que o meu pai me deu lá atrás. Respeitar os mais velhos. Se tem uma coisa que eu gosto, é sentar com uma pessoa mais velha e ouvir o que ela tem para me falar. Ouvir as experiências que ela tem para me falar. Isso eu aprendi com meu pai, sabe? Meu pai, ele nos trouxe, eu e meus irmãos, para cá para trabalhar. Da mesma forma que ele veio, ele se pôs aqui, ele fez a carreira dele, digamos assim, na construção civil. E eu vejo, hoje meu irmão está na construção civil, hoje eu estou na construção civil, nós vivemos disso da mesma forma que o nosso pai. Então, da mesma maneira, nós temos que ser filhos de Deus, sabe? Temos que resplandecer o que Deus faz através da palavra dele. Mas como? Nessa introdução, tudo que você falou, como que nós podemos transparecer que somos filhos de Deus? O primeiro tópico não podemos viver segundo a nossa carne. Nós somos filhos de Deus, nós não podemos viver segundo a nossa carne. No versículo 12 e 13, pastor Douglas. Esse aí? 12. Aí mesmo. Só que lá no versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. Nós não temos, se nós queremos ser filhos de Deus, nós não podemos andar segundo a nossa carne. Nós não podemos nos render ao que o mundo oferece, às coisas erradas que o mundo oferece. O aborto é normal. Não é normal. A gente não vai compactuar com isso. Você resolveu seguir isso, então tá bom, siga. Eu não, eu sou filho de Deus, e Deus fala que não é correto. Se Ele fala que não é correto, eu também falo que não é correto, porque eu sou filho dele e eu preciso transparecer o que Ele fala, transparecer o que Ele sabe, transparecer o que Ele diz. Amém? A carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. A carne nos leva para a morte. Ser filho de Deus nos leva para a vida eterna. Amém? Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É pelo Espírito Santo. É porque somos filhos de Deus. É porque andamos com eles que nós vivemos. E nós não vivemos para essa terra. Nós vivemos para um reino que é muito maior que isso. Amém? Segundo tópico. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Versículo 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos que andar com o Espírito Santo, não pela nossa carne, mas pelo que Deus nos diz. Não pela nossa carne, mas pelo amor que Deus transparece sobre as nossas vidas. Nós somos filhos de Deus e temos que ser exemplos de filhos de Deus nessa terra, nessa geografia.
em Cidade Ocidental, em São Sebastião, no nosso trabalho, sabe? Nós vivemos pelo e com o Espírito Santo de Deus. Por isso nós declaramos que somos casados para sempre. Por isso nós declaramos que os nossos filhos vão estar no altar do Senhor. Por isso que nós declaramos que a nossa família vai se render no altar do Senhor. Porque se nós somos filhos de Deus, nós queremos que todos que estão ao nosso redor sejam filhos de Deus e andem conforme o Espírito de Deus. É para isso que nós vivemos. Nós vivemos porque cremos num reino que é eterno. Nós cremos que Deus vai nos levar para um lugar maravilhoso. Nós não vivemos para essa terra. Nós estamos nessa terra. Aqui nós vamos viver segundo o Espírito de Deus. Não segundo o que o mundo nos oferece. Não segundo o que o TikTok, o Instagram nos oferece. Não, nós vamos viver segundo o que a palavra de Deus nos oferece. Nós vamos viver como os filhos que Deus merece. Deus, Ele pegou Jesus, Ele entregou numa cruz, e não vai merecer que nós sejamos os filhos perfeitos para Ele. Não vai merecer que nós andemos com Cristo, andemos com o Espírito Santo. Deus, Ele espera que nós sejamos filhos exemplares nessa terra. E para isso nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nós temos que andar no Espírito. Nós temos que caminhar no Espírito. Nós temos que ser boas pessoas. Nós temos que ser exemplos. Sabe? Como eu falei, as pessoas antigamente eram conhecidas. É o filho de fulano. O que a gente quer, o que Deus quer, Ele vê as pessoas que estão lá fora, servindo ao mundo, olhar para a gente e dizer: Ele é filho de Deus, eu quero seguir Ele. Ele é filho de Deus, eu quero andar com Ele. Ele é filho de... Olha o casamento dele, como é bacana, como é bonito. Eu quero um casamento igual dele, porque ele é filho de Deus. Eu quero ter filhos igual os dele, porque eles são filhos de Deus. Eles estão no altar de Deus. Eles estão servindo a Deus. Eu quero que as pessoas olhem para a gente e vejam que Deus fez uma mudança nas nossas vidas. Não a carne. A carne ficou para trás. Nós somos novas criaturas. Deus nos fez novo. Nós somos uns filhos e Ele nos ama. Ele nos quer perto dele. Ele quer que a gente continue no nosso devocional. Ele quer que a gente continue nas nossas orações. Ele quer que a gente continue falando dele, continue pregando o amor dele. É isso que ele quer. Ele quer olhar para a gente e dizer: meus filhos, esses são os meus filhos, e estão ali fazendo o que eu mais quero, que é trazer almas para o reino dos céus. Amém? O nosso terceiro tópico: nós somos herdeiros de Deus. 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, que somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tudo com Cristo. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Às vezes o inimigo tenta colocar na nossa cabeça que nós não somos filhos e começam a colocar turbulências. Só que essas turbulências, irmãos, fazem parte do processo. Tudo faz parte do processo para a gente crescer. Tudo faz parte do processo para a gente se tornar filhos amados, se tornar filhos de Deus, para as pessoas olharem para a gente como filhos de Deus. As dificuldades vão vir, as adversidades vão vir, mas nós somos filhos. E como nós somos herdeiros? Lá em Lucas 15, fala de um herdeiro, na verdade de dois herdeiros. Lucas 15, 11. No capítulo 15 de Lucas,
se vocês lerem, vocês vão ver que Jesus está falando de filhos perdidos. Primeiro a ovelha perdida, o pastor foi lá procurá-la. Depois a dracma perdida, que a mulher a encontrou. E agora Jesus fala de filhos, de dois filhos, né? E fala o seguinte, vamos lá. Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este homem o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a fazer festas. Só até aí tá bom. Mais para frente você vai ver que o outro filho, ele não gostou do que viu. Ele não gostou do que o pai fez para o filho, o irmão mais velho. E sabe quem é o irmão mais velho? Nesse cenário aqui, nessa geografia, nós somos o irmão mais velho. Nós somos o irmão mais velho, que se o pai recebeu de braços abertos, por que nós não vamos receber o irmão perdido de braços abertos? Né? Então, como somos herdeiros, olha, esse homem, esse rapaz, ele recebeu a sua herança, ele pediu ao pai a herança, só que ele não gastou da forma correta, sabe? Ele se rendeu aos prazeres que o mundo ofereceu para ele. Ele foi para a prostituição, ele foi fazer o que era errado, festa, bebedeira. Acabou o dinheiro, acabou a herança que do pai. Você imagina, acabou a herança do pai. Não foi nem o que ele construiu, foi a herança do pai, né? Então, esse rapaz, ele saiu vagando, chegou a ser enviado para cuidar de porcos. Eu creio que aqui Jesus fala a judeus. Então, nessa parábola, ele fala de um judeu. Judeu nem sequer come porco, correto? E esse homem chegou a desejar a comida dos porcos, porque se entregou aos prazeres do mundo, porque pegou a sua herança e gastou da forma errada. Como nós temos que gastar a nossa herança nessa terra? Aos pés do Pai. Nós temos que gastar a nossa herança na casa do Pai, fazendo o que o Pai quer, não o que nós queremos, não o que o mundo oferece. Esse homem chegou a pensar: eu não sou nem digno de chamar de pai. Você imagina uma pessoa que está perdida no mundo,
Muitas vezes Satanás põe na mente dela: você não é digno de chamar Deus de pai. Você não é digno de dizer que Deus é seu pai. Você não é filho de Deus. Muitas vezes Satanás tenta colocar isso na cabeça daquele filho que está gastando a herança da forma errada. Mas a Bíblia conta, nessa parábola nós vimos que o pai recebeu aquele filho de braços abertos. Ele fez uma festa para receber aquele filho. Sabe, muitos filhos perdidos. Tem muitos filhos perdidos nesse mundo. Tem muitos filhos perdidos na prostituição, na bebedeira, na fornicação. Tem muitos filhos perdidos. Aqui a Bíblia fala de 2 filhos que viviam com o pai. Inclusive a herança foi dividida pelos 2. Lá no início a gente vê que dividiu entre eles. Então, a mesma parte que o filho pródigo recebeu, o irmão mais velho recebeu também. A diferença é que o irmão mais velho estava com o pai. O irmão mais velho não saiu da presença do pai. Mas a atitude dele de não aceitar o irmão é que é errado. Nós, como irmãos mais velhos aqui dentro, nós vamos aceitar o filho pródigo sim. Na hora que o irmão entrar perdido neste lugar, ele vai ter irmãos mais velhos para cuidar dele, para ajudar o pai, sabe? Quantas pessoas que decidiram sair daqui e gastar a herança no mundo? Quantas pessoas decidiram sair da presença de Deus e gastar a herança no mundo? Mas nós estamos aqui gastando a nossa herança como filhos de Deus. E eles não deixaram de ser filhos de Deus, porque na hora que eles decidirem voltar, o pai está de braços abertos para receber. E nós, como irmãos mais velhos, como filhos de Deus, vamos repetir o gesto do pai e de braços abertos também recebê-los. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E agora, já partindo para a conclusão, é hora de refletirmos de que maneiras estamos vivendo, de que maneira estamos gastando nossa herança. Se é para a carne, para o mundo, ou se é para o Espírito, para Deus nosso Pai. Refletimos de que maneira estamos usando a nossa herança, se para Deus ou para o mundo. E enfim, entendermos que somos filhos de Deus, que viver como filhos de Deus, e que temos que viver como filhos de Deus. Ele nos ama, Ele nos guarda e nos aguarda ansioso, sempre de braços abertos. Amém? Essa é a palavra. Obrigado, filho, que bênção.